Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, que alegria nos reunirmos aqui na casa do Senhor para celebrarmos o seu dia. Domingo, dia do Senhor, para nos voltarmos àquele que é fonte de vida eterna para todos e cada um de nós. Ouvimos hoje no Santo Evangelho, o capítulo 25 de São Mateus. Continuamos neste capítulo, ouvimos mais uma parábola contada pelo Senhor. Na semana passada, a parábola das virgens, hoje a parábola dos talentos. O Senhor nos concede talentos, dons, capacidades. E o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos entrega de forma gratuita? O que é que você tem feito do grande talento que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, que é a sua própria vida? Voltarmos-nos para o Senhor Deus, buscá-lo e viver reta e santamente a nossa vocação de filhos da luz, como nos apregou o apóstolo na segunda leitura, é a nossa vocação. Viver como filho da luz, fazer frutificar a nossa própria vida, para a maior glória de Deus e para o bem dos irmãos e irmãs. É disso que nos fala a santa palavra do Senhor hoje. O que é que você tem feito da sua vida? Porque nós que estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, estamos na reta final deste ano, na liturgia da igreja, de tal modo que no próximo domingo celebraremos já a festa de Cristo Rei do Universo. Caminhar para o fim do ano litúrgico evoca em nosso coração também o pensamento de que um dia deveremos prestar contas a Deus dos dons que Ele nos concedeu. E de que forma você se apresentará diante dele, meu querido irmão e irmã? Por isso a pergunta crucial da palavra hoje: o que tenho feito do talento maior que Deus me concedeu, que é a própria vida? Ele é o Criador. Eu não tenho o poder de me criar sozinho, não. A minha vida, portanto, é dom de Deus. Ele me quis, mas Ele me quer para que eu possa, com escolhas retas, santas, trilhar o caminho que é Jesus, fazendo frutificar em mim o que há de melhor, não pensando apenas em mim, mas também nos outros, compartilhando daquilo que tenho e sou. O talento na Sagrada Escritura significa uma grande quantia, em ouro. E o patrão que viajou para o estrangeiro haveria de voltar um dia. O patrão é o próprio Deus, meu querido irmão e irmã, que voltará, o Cristo que voltará uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Por isso, não podemos nos esquecer daquilo que é mais importante, porque pode ser que a gente, por medo, por preguiça, por comodismo, por indiferença, estejamos agindo como aquele empregado terceiro que enterra o dom e o talento, não faz nada, nem ao menos coloca no banco para render um juro para o patrão. Cava um buraco, fura ali um buraco e joga o talento em terra. Não faço nada, eu cruzo os braços, sou indiferente, apático a Deus, que tanto fez e tanto faz para que eu tenha vida nele, vida plena. Não só nos concedeu a vida biológica, esta que vivemos neste mundo, mas também a vida eterna em Cristo Jesus, aquela que nós somos chamados a cultivar, a nutrir, a fazer frutificar pelo nosso bem, pela caridade, pelo amor ao Senhor, ao próximo, para recebermos um dia a coroa da glória. Vejam só, nós podemos ter duas atitudes: a dos dois primeiros, que logo que receberam os talentos, se colocaram a trabalhar, se esforçaram,
é preciso esforço por aquilo que é de Deus, que se a gente se entrega à nossa própria vontade, estamos perdidos, viu? Se nós não nos esforçamos para buscar o Senhor, para lutar contra o pecado, para viver uma vida reta e santa no Cristo, a nossa vida desce ladeira abaixo. Por isso, esforço. Os empregados tiveram que trabalhar arduamente para fazer frutificar os talentos que haviam recebido, e eles duplicaram o valor. Trabalho árduo, constante. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Não descuidar. A palavra de hoje fala também da vigilância. Vigiai, vigiemos, pois não sabemos em que dia o Senhor retornará, e a Ele deveremos prestar contas, crendo ou não nele. Nenhum de nós escapará desta realidade. Portanto, a palavra de hoje é um convite para que nós renovemos a nossa confiança em Deus. Quando o Salmo fala assim: felizes os que temem o Senhor e, portanto, trilham os seus caminhos, nós lembramos, o temor do Senhor não é ter medo de Deus, como teve aquele último empregado que cavou um buraco na terra lá, escondeu. Ah, Senhor, eu tenho medo porque o Senhor é severo. Não, não pode, não deve ser essa a nossa atitude, nós que estamos unidos a Cristo, na luz e na força do Espírito, para fazer acontecer a vontade do Pai. Então, não viver a vida de qualquer jeito, mas abrir as portas do coração, antes, escancarar as portas da nossa vida, do nosso coração para Deus, que tanto nos ama, e por tantas vezes recebe de nós ingratidão. Quantas e quantas vezes não reconhecemos aquilo que o Senhor faz para conosco? Somos ingratos, como aquele servo mau e preguiçoso. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é tecer a trama da nossa existência, da nossa vida, com Ele, por Ele e nele. Por isso Ele nos concede o caminho que é Jesus, a graça do Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita para produzirmos frutos bons, de misericórdia, de perdão, de amor, de bondade. Enterrar o talento significa esquecer-se de Deus e do irmão, viver uma vida mesquinha, fechada em si mesmo, pensando só em si, pensando só neste mundo, e se esquecendo de que nós caminhamos e devemos caminhar para a eternidade. Somos aqui passageiros, tudo isso aqui é provisório. O final do ano litúrgico nos convida a reconhecermos a verdadeira riqueza que é o próprio Deus, buscá-lo, nos empenharmos, nos esforçarmos. Porque se a gente não se esforça para buscar o que é de Deus, a gente não vai rezar, a gente não vem à igreja. É muito mais cômodo, é muito mais fácil ficar lá em casa, sentadinho lá, curtindo o bem bom, do que se empenhar, se esforçar na prática do bem, do perdão, da busca de Deus, da doação, da generosidade. Hoje, neste domingo, o Papa nos convida a celebrarmos o domingo, o dia do pobre, no sentido de nos abrirmos com um olhar de caridade para o irmão e irmã, para sermos solidários. Não vivemos uma vida egoísta, fechada em nós mesmos. E aí o exemplo fantástico, lá na primeira leitura, livro dos Provérbios, de quem frutifica a própria vida na doação de si, como fez o Cristo, aquela mulher, a mulher forte de que nos fala o livro dos Provérbios, ela vale muito mais do que as joias, não faltará a ela recursos nenhum, ela, pela doação constante do dia a dia, da própria vida, ela oferece alegria, bondade, mesmo que esteja enfrentando dificuldades. Então ela é para todos nós um exemplo, não só para as mulheres, mas para todos nós um exemplo de quem vai trabalhando, tecendo a trama da própria existência com Deus, com o Senhor, nele confiando, buscando-o de todo o coração, de toda a força. Esta mulher que no versículo 20 abre as suas mãos ao necessitado e estende as mãos ao pobre. Não vive, portanto, uma vida egoísta, fechada em si,
mas se derrama também em amor, em caridade para com o outro, como fez Jesus, como fizeram os santos e santas de Deus. Então o convite da liturgia de hoje, meu querido irmão, irmã da palavra de Deus, é para que a gente possa sintonizar nesta frequência do amor de Deus, para que a canção do amor possa ser escutada em todo o mundo, por meio de você, que deve ser discípulo, missionário do Cristo, fazendo o bem, o mal nunca e a ninguém. Então, revisar a própria vida. Revisar a própria vida, porque o encanto é enganador, a beleza é passageira. Ou seja, colocar o nosso coração naquilo que não passa, em Deus, nos seus ensinamentos, viver os mandamentos do Senhor e da igreja, abastecer a nossa vida da graça que dele vem e é concedida a quem se empenha de coração aberto a fazer frutificar a própria existência. Não apenas passar pela vida de qualquer jeito, não é isso. É viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que se transforma em doação, uma vida que se traduz em generosidade e amor a Deus e aos irmãos e irmãs. De que forma, irmão e irmã, você tem vivenciado a sua existência, a sua vida? Peça hoje a graça de Deus. Se você tem encontrado dificuldades na angústia, nas doenças, nos percalços da vida, que você não fique paralisado nisto, mas saiba que a sua vida, ela é aberta a algo muito maior, a riqueza imensurável da graça de Deus, que nos acompanha, nos abençoa e nos guarda. Então, coloquemos o nosso coração na frequência do coração de Cristo, que sendo rico, se esvaziou para nos enriquecer com toda sorte de bênçãos. Não sejamos servos maus e preguiçosos, mas que estejamos entre aqueles que vão ouvir do próprio Senhor: servo bom, vem participar da minha alegria. Você trabalhou, você fez valer a sua vida, fez valer a pena este dom que te confiei. Não viveu de qualquer jeito, se apequenando, mas fez frutificar, multiplicou aquilo que o próprio Deus concedeu, especialmente a graça do amor, que nos faz filhos da luz. O apóstolo hoje na leitura aos Tessalonicenses recorda-nos a nossa vocação primeira e o nosso lugar de origem e de destino. Somos filhos da luz e devemos retornar para lá, para a luz que é o próprio Deus, vivendo aqui como quem é iluminado e não como quem está marcado pelas trevas do pecado, da maldade, da mentira, do fechamento, da morte. Não, porque para quem crê no Senhor, a vida não é tirada, mas transformada. Então, quando nós refletimos sobre o fim, para nós cristãos, é uma travessia, não é um ponto final. Travessia. Mas os filhos da luz, aqueles que se comprometem em seguir a Cristo Jesus, é que vão vencer as trevas do pecado, do mal e da própria morte, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E aí, para finalizar, o versículo 6 da segunda leitura: portanto, irmãos, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes. Vigiai e orai, diz a palavra de Deus, e sóbrios. Esta sobriedade de quem reconhece que a nossa riqueza não está aqui. Tudo isso passa, é fugaz. A nossa riqueza verdadeira está em Cristo, que celebraremos no próximo domingo como Rei do Universo. E, portanto, vamos finalizar nas próximas semanas, o ano litúrgico da igreja. Então reflitamos, rezemos, pedindo a Deus a graça de podermos corresponder ao chamado que Ele nos faz e de como agir como aquela mulher forte e sábia da primeira leitura, como filhos da luz, como aqueles que multiplicam os dons e talentos que Deus nos concedeu para a maior glória dEle
e para o nosso bem. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos com muita confiança e fé professarmos de verdade, de coração aberto, o nosso amor a Deus, o nosso compromisso com Ele, em fazer a vontade dEle acontecer, custe o que custar, porque nós queremos nos esforçar para sermos melhor, não do que os outros, mas do que nós mesmos, tendo como referência o próprio Cristo Jesus.